Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu sou terapeuta ocupacional e trabalho com crianças. Hoje eu vou ensinar vocês uma atividade de papelagem ou papietagem, para a gente então continuar com o nosso projeto Atividade em Família. Esse projeto, para quem não conhece, visa proporcionar momentos de diversão, de união em família, criando memórias positivas e também diminuir o tempo de tela das crianças. Além disso, estimular habilidades como a coordenação motora fina, a organização no processo da atividade, a resolução de problemas, a criatividade e várias outras habilidades. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Estou aqui, gente, com alguns exemplos, tá? De animais que eu fiz junto com a minha filha. Claro que ela, né, não fez todo o processo, mas ela participou, né, de todos os processos que eu utilizei. Papel, basicamente foi isso, tá, gente? Papel, fita crepe, cola, um arame e feltro. E foi basicamente esses materiais, além da tinta, que foram usados para fazer esses personagens aqui. Que é a papelagem ou papietagem. Algumas pessoas também chamam isso de papel machê. Mas, na verdade, a diferença, né, do papel machê para papelagem ou papietagem é que no papel machê é usado uma massa. Né? Então, é feita uma massa a partir de papel e cola. E algumas pessoas também usam outros ingredientes e outros materiais para fazer essa massa. Mas é basicamente uma massa feita de papel e cola. Posteriormente eu vou estar mostrando isso para vocês, mas esse vídeo eu quero falar da papelagem ou papietagem, que é o papel rasgado. Você pode pegar aí um papel de rascunho. Então, geralmente, para fazer essas atividades, eu uso realmente rascunho, aquela folha que você imprimiu e que saiu alguma coisa errado, que não deu muito certo. Ao invés de você jogar fora, você guarda para você fazer essas atividades, esses projetos com os seus filhos, tá? Então, você pode pegar uma folha de rascunho, rasgar esse papel em pedacinhos e você vai diluir a cola em água, tá? Então, isso é a papietagem. Você tem uma estrutura, tá? Que eu também faço de papel. Essas aqui foram feitas de papel, tá? Então, foram feitas bolinhas de papel. Depois foram coladas as partes que deveriam ser coladas. E, por fim, foram revestidas com a fita crepe. Então, depois dessa estrutura pronta, que você vem com esse papel que você rasgou e essa cola diluída em água. Você vai passar o pincel, pode ser com o dedo, mas eu recomendo pincel, porque senão o papel começa a grudar no dedo e aí a atividade, a gente acaba se perdendo na atividade. Então, recomendo usar pincel, passa na estrutura e depois vem com os pedacinhos de papel, vem colando. Então, você vai criando camadas com esses papéis rasgados e a cola. Você vai deixar secar. Como que você vai saber que está completamente seco essa estrutura? Se você colocar a mão e sentir que a temperatura dessa escultura está numa temperatura ambiente. Quando ele ainda está molhado, você vai sentir uma temperatura mais fria, mais gelado. Então, na hora que você encosta a mão e vê que não, a temperatura está ambiente, significa que ele está 100% seco, tá? E então vem o processo de pintura. Né? Então aí você pode misturar tintas, você pode usar aí as cores que você desejar para colocar na sua escultura. E aí eu fiz alguns complementos, né? Por exemplo, nesse cachorro eu também usei o feltro para poder fazer a orelha. Poderia ser feito de papel ou com outro material? Poderia, mas eu escolhi o feltro. Assim como as patinhas, né, do pássaro. Isso aqui também ainda não tá pronto, tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês exatamente porque pra vocês verem que o processo ainda está sendo feito. Eu usei pra fazer as perninhas, esse aqui é a galinha, que ainda não ficou pronta. O arame, né? E aí esse arame, ele foi também, né, colado na estrutura de papel. E assim que eu terminá-los, depois eu posto a foto para vocês verem. Agora, em se tratando da participação, né, que eu fiz isso junto com a minha filha, como ela é pequenininha, é claro que ela não fez, né, gente, todos os processos. Mas é uma atividade que eu quero mostrar para vocês que, por mais complexa que ela seja, é possível uma criança de 2 anos, por exemplo, que é a idade da minha filha, participar desse processo. Né? Então, às vezes a criança não vai fazer 100% do processo da atividade, mas ela vai participar. Então, por exemplo, no processo de fazer a escultura de papel, a dobradura, a minha filha ela consegue amassar o papel. Então, ela amassa o papel, depois eu venho, complemento, amasso mais. Na hora de colocar a fita crepe, eu corto pedacinhos, coloco numa superfície para ela poder tirar, né? E então colocar
na escultura, né, feita de papel. Então, são pequenos detalhes, pequenos processos que a criança acaba participando. Até pelo fato dela assistir e ver a transformação de uma simples folha numa escultura, né? Então, isso também é muito importante, até para estimular a criatividade, a brincadeira simbólica na criança, né? Ou seja, ela imaginar a partir de algo, né, de um material, de algo que está ausente, ela então imaginar que ela pode criar um animalzinho, por exemplo. Né? Então, quer dizer, a partir de um material que não tem nada a ver com esse produto final, né? Ela então consegue criar um animal. Então, isso aí vai estimular a criatividade dela, esse processo simbólico, né? Essa imaginação da criança. Além das habilidades, né, de coordenação motora fina e várias outras. Por exemplo, continuando, né, falando sobre a participação da minha filha nesse processo, a tinta, ela pintou algumas partes, ela não pintou 100%, né? Eu fui pintando junto com ela. Então, a gente virava, pintava uma parte, ela pintava um pouco, depois eu pintava, depois virava o outro lado, ela pinta um pouco, eu pinto outro lado. E os detalhes, aí é claro que fui eu, né? Detalhe de olho, focinho, boca, esses detalhes, obviamente, é o adulto quem vai fazer. Se você tiver uma criança muito pequenininha, igual a minha filha. Mas, se for uma criança mais velha, a própria criança dá conta de fazer 100% desse processo, tá? Então, essa aqui é uma atividade que é um pouco mais demorada, né? Porque você tem o próprio processo de secagem do material. Então, é uma atividade que você não vai fazer e daqui uma hora você vai ter isso pronto, né? Não, você vai ter que realmente esperar passar os dias para poder secar a peça completamente, depois pintar, esperar, né, a pintura secar. E, por fim, você ainda pode colocar uma base de esmalte para poder dar um brilho na peça, tá? Mas isso aí também fica opcional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade e até a próxima!